Boa noite a todos. Primeiramente, em nome da Comissão da Jovem Advocacia aqui do Mato Grosso do Sul, a gente agradece a presença de todo mundo que está aí nos assistindo. A gente não pode deixar de falar acerca do motivo que houve esse primeiro reagendamento. Esse evento era para ter acontecido na semana anterior e a gente precisou remarcar em virtude do falecimento de uma colega nossa da classe advocatícia. A gente, pelo motivo de homenagem póstuma e devido à decretação do luto, a gente contou com a colaboração dos nossos palestrantes, respeitando o momento, mas a gente não poderia deixar de realizá-lo, que a gente veio fazer na presente segunda-feira. Então, a gente inicialmente reforça que a gente vai estar recebendo ao longo do evento as perguntas e os questionamentos via o chat do YouTube, e também já deixo aqui novamente o nosso convite para o evento que vai acontecer agora em junho, que é a Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Ela vai acontecer totalmente gratuito e online nos dias 22, 23 e 24. Então, não deixe de se inscrever, não perca essa oportunidade. Vai ser um evento com grandes nomes e a gente conta com a participação de todos vocês. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a Karina. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da CJA. Quero fazer mais um convite para vocês. Depois de hoje, nosso próximo evento aqui pela comissão vai ser a Quinta Jurídica, tá? Vai ser transmitido também online, dessa vez pelo YouTube da ESA, e o tema vai ser LGPD e os impactos do agronegócio, às 18h30, horário do Mato Grosso do Sul. Estão todos convidados, a gente vai contar com a presença da doutora Letícia Ribeiro, Vinícius Betferrer e Túlio Santana Ribeiro, tá? Vai ser um evento incrível também, com profissionais capacitados para falar do assunto. Então, estão todos convidados e, sem mais enrolações, vamos passar a palavra ao nosso mediador e, posteriormente, às nossas palestrantes. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu sou Alessandro Liberato, sou advogado aqui do interior e com muito orgulho eu agradeço o convite da Jovem Advocacia para que eu pudesse participar como mediador nessa live. Hoje nós iremos tratar do início da advocacia e nós teremos aqui a nossa colega Vanessa e a doutora Calante, que irão trazer sobre o início da advocacia delas para que os colegas que estão assistindo possam se espelhar nessas lindas histórias. Elas são advogadas combativas, atuantes firmemente na comarca de Campo Grande e atuam no estado inteiro. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Alessandro, obrigada, doutora Calante, Soraya, doutora Larissa, Karina, Jovem Advocacia, obrigada pelo convite. Queria agradecer a toda a diretoria. Meu nome é Vanessa, como o doutor Alessandro disse, sou advogada. Eu atuo aqui já tem mais ou menos um pouco mais de 3 anos. Na advocacia autônoma, tem um pouco menos, trabalhei um tempo como advogada associada, sou especialista em processo civil, estou me especializando na área de família, que é a área que eu atuo, gosto de atuar, e sou proprietária do escritório Vanessa Lopes Advocacia. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Doutora Calante. Boa noite a todos, boa noite, doutor Alessandro, boa noite, doutora Vanessa, boa noite, Soraya, nossa cerimonial aqui presente, boa noite também para as membros representantes da CJA que nos apresentaram aí nessa noite, e boa noite para todos que estão nos assistindo. Meu nome é Calante, eu sou advogada há 6 anos, tá bom? Tenho o meu próprio escritório há 3 anos e hoje estou aqui para compartilhar com vocês algumas joias preciosas que nós aprendemos aí na prática do dia a dia, que não tem como se aprender em livro, que não tem como se aprender na faculdade. Espero ser aí conseguir formar aí para vocês um atalho
ou conseguir também ajudar vocês a decidirem se é vantajoso ou não atuar como advogado autônomo hoje em dia, tá bom? Eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho, tá? Fiz 2 pós-graduações, no INSTED e no Enfoque, pela ESA, tá? Essa do Enfoque foi pela ESA, lá na OAB. Também sou palestrante, sou também professora substituta, adoro ter contato com ela. Tenho meu próprio escritório aqui, vou dar algumas dicas para vocês, espero contribuir, mesmo que seja um pouquinho, com cada um de vocês nessa data de hoje. Passo a palavra agora para o nosso mediador, Alessandro. Olá, doutora, muito legal a tua história. E até veio uma dúvida, uma pergunta instantânea aqui para mim. Quando que a doutora se enxergou como advogada? Foi na faculdade? Foi quando estava prestando OAB? Quando saiu da faculdade? Conta pra gente essa parte da tua história. Então, para vocês não se assustarem, tá bom? Quando eu peguei a minha carteirinha da OAB, eu ainda não sabia que eu queria seguir na carreira de advogado. Então, muita gente tem medo, né? Tá aí nessa expectativa, eu peguei a minha carteirinha da OAB e agora? Eu não sei ainda o que eu quero fazer. Então, não se assustem, porque quando eu peguei a minha carteirinha da OAB, o que eu queria naquela época? Eu queria concurso público, então, assim, não imaginava que eu me apaixonaria da forma que eu sou apaixonada hoje, não imaginava que eu atuaria assim na advocacia. Então, no começo, fui lá, peguei minha carteirinha da OAB, o que eu quero? Eu quero estudar para concurso. Então, o que eu queria, e isso aconteceu logo em seguida, tá? Eu acabei passando no exame enquanto eu ainda estava na faculdade, aí eu peguei a carteirinha da OAB e estava ali habituada a estudar, né? Me inscrevi em um novo cursinho, continuei estudando, e prestei vários concursos. Mas como que foi essa transição? Eu prestei vários concursos, graças a Deus, muitos foram frutíferos, acabei passando, mas como demora um pouco para eles te chamarem, né? Esse caminho entre fazer a prova e ser efetivamente convidado para tomar posse demora, o que eu fiz? Eu falei, vou ter que trabalhar, né? Vou ter que trabalhar, porque como era demorado de estudar ao mesmo tempo, e eu já estava ali começando a engatinhar na advocacia durante esse tempo que eu estava aguardando a minha nomeação nesses concursos públicos. Acabou que, quando eu estava sendo chamada para os concursos que eu prestava na época, era para procurador municipal, enfim, não estava mais valendo a pena, sinceramente, financeiramente, eu assumi aquele cargo. Eu já estava ali na advocacia logrando um êxito, mesmo como advogada associada, tá bom? Na época de escritórios massificados, eu já estava logrando um êxito mais relevante financeiramente, deixou de ser tão atrativo para mim aqueles concursos que eu almejava no começo. Então, assim, o início foi dessa forma, mais adiante eu vou explicar com mais clareza como foi o martelo, né? Quando que eu bati o martelo. Mas quando eu fui buscar minha carteirinha da OAB, eu não sabia ainda o que ia acontecer na minha vida. Doutora Vanessa, como foi para a senhora? Doutora Calante, então, eu, na verdade, nunca... Acho que passou o concurso pela minha cabeça lá no comecinho da faculdade, mas eu sempre fiz estágio em escritório de advocacia, então eu pude acompanhar de perto, né, a atuação dos colegas, né, e isso me inspirou. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu atuaria como advogada, né? Precisei de um pouquinho mais de tempo, estagiei, né, e conheci, mas quando eu peguei meu OAB, eu já estava no escritório de advocacia, continuei nesse escritório por mais um ano, pelo que eu me lembro, e já tinha certeza que eu queria advogar. A advocacia autônoma mesmo, eu descobri, né, que tive, digamos assim, a coragem, né, porque você tem que ter coragem para começar na advocacia autônoma, porque tem seus bônus, mas também tem o ônus. E aí, quando eu decidi, mesmo tem mais ou menos um ano, mas eu sempre soube que eu queria advocacia. Muito bonita a história de vocês. Eu
Posso dar um insight da minha história? Quando eu, Por favor. quando eu fui para a faculdade de Direito, eu não tinha ideia do que eu iria fazer na minha vida. Conforme eu fui conhecendo as matérias jurídicas, eu aprendi que a minha vocação era ajudar as pessoas. Concurso público, eu teria o domínio de tomar decisões sobre a vida de pessoas, mas ajudar quem realmente precisa de um condutor de direito, eu faria isso advogando. E aí eu fui rabular por um período, até conseguir passar na OAB. Ali eu apaixonei, falei, esquece concurso público. Até tentei um período frustrante, que é até interessante para os colegas que são novos advogados que estão assistindo. O período frustrante foi no momento depois que eu passei na OAB, que eu achei que eu era dono do mundo e parei de estudar. E aí a minha advocacia foi dilapidando aos poucos. Então eu voltei a estudar para um concurso público porque eu estava frustrado com a advocacia. Mas na verdade eu tinha que estar frustrado era comigo mesmo. E aí estudando para aquele concurso público, eu fiz uma reciclagem na área trabalhista, que é a área que as doutoras atuam, né? E nesse momento eu vi que a advocacia era só estudar e continuar aí. De lá para cá eu não parei de estudar, eu sempre vou buscando novos projetos para o nosso escritório. Projetos que eu falo são áreas novas que vêm surgindo e a gente já começa a estudar antes de funcionar, né? E com isso eu ganhei muito, muito mesmo na advocacia. Eu não estou falando para vocês ganhar em dinheiro, eu estou falando de ganhar em retribuição e muito obrigado, e um Deus te abençoe, que para quem é novo advogado fala, isso não paga a conta. Mas o valor do reconhecimento do teu trabalho, que você lutou para transformar uma tese que ia massacrar a vida de uma pessoa simples e fazer justiça, vocês não têm noção como que é gratificante. Dinheiro, ele existe na vida do advogado para pagar a conta, mas o que o advogado leva na história dele é esse valor que ele reverte na vida de pessoas. Então, esquece, concurso público é só advocacia. Aqui eu consigo converter muito mais para as pessoas. Embora eu seja de uma geração do século passado, mas eu entendo esse princípio de que na nossa vida nós temos que vir para converter pelos outros e assim nós ganhamos também. E eu amo a advocacia, gente. Não é à toa que eu estou aqui nesse horário fazendo pela advocacia. Mas tem uma dúvida aqui, que vocês contaram que iniciaram a advocacia autônoma. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês duas. Vocês iniciaram a advocacia autônoma como advogadas autônomas ou já construíram uma sociedade unipessoal, montaram a empresa para o CNPJ para construir mais estruturados? Vocês podem me contar como que vocês fizeram? Sempre os colegas me perguntam isso, eu gostaria que vocês da Jovem Advocacia contassem para a galera. Obrigado. Então, doutor Alessandro, antes de responder essa pergunta, olha um comentário que chegou aqui no chat. Tiago Souza, sempre digo para quem quer fazer concurso, não comece a advogar. É exatamente isso aí, Tiago, porque você começa a advogar e é tão bom, né? Ter liberdade de horário, começa a ganhar dinheiro, é desse jeito. Vamos lá, essa perguntinha foi o seguinte. No começo, o meu primeiro passo na advocacia foi dentro de um escritório massificado, tá bom? Muita gente fala, trabalhar em escritório massificado é difícil, trabalhar em escritório massificado você fica ali centralizado num determinado setor, cuidando de um determinado assunto, fazendo uma determinada tarefa todo dia. É pesado. Realmente foi pesado. Porém, aprendi muito ali. Eu aprendi muito, porque eu terminava minhas atividades, acabava ajudando outro setor, acabei aprendendo como funcionava ali a rotina e o fluxo de uma carteira dentro de um escritório massificado, tá? Apesar de eu funcionar ali como se fosse um peão, né? Um proletário dentro de escritório massificado, como advogada sócia daquele escritório massificado, aprendi muito. E eu acho importante
funcionar como advogado associado de um escritório massificado justamente para você aprender. O que você aprende é muito mais valioso do que o que você realmente recebe, né, em contrapartida para esses escritórios. Então, eu trabalhei ali, vamos dizer, menos de um ano no escritório massificado e fui convidada para ser advogada de um escritório que estava se formando, se iniciando. Era um escritório que a gente chama de boutique. Quando o escritório ele não pega assim, empresas muito grandes, a gente chama ele de escritório boutique, que você tem contato desde o primeiro atendimento com o cliente, distribuição da ação e entrega do resultado. Você tem o contato do processo inteiro com aquele cliente. É diferente de um massificado, que você fica ali setorizado, né? Então, fui convidada, aceitei aquele convite para o escritório boutique. E ali eu consegui aplicar muito da experiência que eu obtive no escritório massificado. A minha trajetória também na faculdade, gente, foi eu comecei a estagiar como convidada de um escritório de advocacia desde o finzinho do primeiro semestre. E aí eu estagiei durante toda a faculdade. Então, a minha bagagem de conhecimento, ela foi formada pelos 5 anos de faculdade estagiando e depois esse escritório massificado. E aí eu entrei com uma bagagem muito boa de conhecimento prático, tá, gente? Que é muito importante no dia a dia do advogado e faz o diferencial esse conhecimento prático, não só o teórico. Então, é muito válido, se você ainda é um acadêmico ou se você recém se formou, você pensar nessas formas de captação de conhecimento, como trabalhando em escritórios maiores ou até mesmo como atuação como correspondente, para que você vá formando a sua bagagem de conhecimento prático, para que vai te dar confiança para um pouquinho ali na frente você conseguir atuar como autônomo mesmo. Mas, enfim, aí, continuando a minha trajetória, entrei nesse escritório boutique e graças a esse meu aperfeiçoamento aí e conhecimento prático, eu cresci muito rápido lá dentro. Eu virei gestora, né, do escritório e cuidei de toda a parte de contratação de novos advogados, assim como estagiários, bem como pagamento de folha daquele escritório, e também eu fazia toda a revisão de todas as iniciais e atividades que os advogados faziam ali. Então, eu aprendi a gerir na prática, graças a esse meu conhecimento que eu já sabia como funcionava e passava, ensinava todo mundo ali no dia a dia, os proprietários acabaram vendo a minha desenvoltura e me convidaram para gerir. E eu aceitei. Então, isso foi muito rápido e eu fiquei muito grata a eles. Acabou que eu fiquei nesse escritório aí. Logo eu fui convidada também para ser uma sócia do escritório, tá bom? Funcionei com eles como sócia de verdade, tá? Não advogada associada, mas eu era uma sócia que entrei com a minha prestação de serviço, que eles não tinham tanta bagagem, né? E graças a Deus eu fiquei ali, foi um escritório que me ensinou muito. E ali eu aprendi a minha área que eu me apaixonei, né? Que foi trabalhista, eles eram voltados para a área trabalhista. Então eu fiquei ali, gente, por 2 anos e pouquinho, até eu ter coragem de abrir o meu escritório. Aí saí dali, fiz a minha reserva, tá? Durante esse tempo, e sempre pensando em conhecimento, gente. Advogado não tem jeito. Você tem que focar em, agregar conhecimento e aprender. E aí, quando eu tive confiança suficiente, eu saí dali para montar o meu escritório. Então, foi dessa forma que aconteceu. E uma dica preciosa nesse ponto que eu quero dar para vocês é o seguinte: se você acabou de abrir seu escritório, já está funcionando como advogado autônomo, não digo só fisicamente, tá bom, gente? Mas se você tem um escritório que seja digital, crie o seu CNPJ, tá bom? Regularize a sua sociedade simples lá na OAB e também com uma contadora. Porque na hora que você começar a receber honorários, não só os comerciais, como os contratuais, vai ser muito mais vantajoso para você ter uma empresa, porque o imposto de renda é 4,5% da sociedade simples de advogado. Eu acho que é o melhor imposto de renda que existe, de qualquer tipo de empresa, gente. Você abrir uma loja não é tão bom quanto você ter um escritório de advocacia, você paga menos imposto. Então, em contrapartida, se você atua e não tem esse CNPJ, você vai estar pagando 27,5%. Então, 27,5% de tudo que você está ganhando, você vai ter que passar para o seu imposto de renda. Então, assim, não deixa para depois, tá bom? A regularização do CNPJ é um investimento que vale a pena para redução de carga tributária no começo, tá? Então, essa é a minha história.
Doutora Vanessa, quer acrescentar alguma coisa sobre esse ponto? Não, doutora Calante, foi perfeita. Minha história é muito parecida. Doutora Alessandra, com você. Doutora, vou te falar. Depois que entrei na malha fina, que eu criei vergonha na minha cara e fiz o que a doutora falou, tá? É que na casa do ferreiro o espeto é de pau. É bem assim. Mas eu também aconselho os colegas a construírem a empresa corretinha. Tem esse benefício da redução do imposto, e olha que eu vou falar para vocês. No começo a gente acha que não ganha dinheiro. O dia que você tem que recolher no teto do imposto de renda, e aí você divide em 4 partes e fica com 3, aí você vai entender o que nós estamos falando de economia no imposto. É duro. Mas vamos lá, eu tenho outra perguntinha para vocês. Vocês usam que formato de metodologia para prospecção de cliente, ainda mais agora nesse período de pandemia? Eu sei que aí em Campo Grande vocês estavam até esses dias na bandeira cinza, fica muito difícil a circulação, é difícil até para os colegas atuarem, né? E eu fico muito curioso, porque na minha advocacia tradicional, eu aprendi lá no passado, na faculdade, que o cliente só iria vir atrás de mim o dia que eu tivesse 5 anos de advocacia, que a cidade toda conhecesse meu nome, e aí eles iam saber que eu sou advogado. E o universo de hoje está mais dinâmico. Existem novas metodologias, vocês já construíram a carreira desde o início da faculdade, aí fazendo os estágios e buscando essa prospecção. Conta pra gente esse segredinho, porque a galera aqui do interior vive numa realidade um pouquinho diferente de Campo Grande. Aí em Campo Grande, de um bairro até o centro, até o fórum, por exemplo, a pessoa pode demorar quase 1 hora no trajeto. Aqui no interior, 10, 15 minutos, a gente está em todo lugar. Então, o cliente passa na frente do escritório sempre. E aí, não. Conta pra gente, acho que muitos advogados são curiosos. Doutora Alessandra, eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo. Como é que é feita a captação? Como que consegue cliente? Né? Porque eu acho que quando eu comecei também era a maior dúvida que eu tinha, né? Acho que a maior até de, será que eu preciso de um espaço? Não preciso, era como eu vou conseguir cliente, como eu vou pagar minhas contas, como eu vou, né, resolver tudo. No meu caso, eu acho assim, vou pontuar algumas coisas e depois a doutora Calante complementa, né, como foi com ela. Mas, para mim, eu vou resumir em 3 pontos. Como eu comecei em escritório massificado também com a doutora Calante, trabalhava mais na produção, não tinha atendimento de cliente, né? Então, quando eu saí do escritório, eu fiquei 2 anos trabalhando com advogado, sou muito grata, me ensinou muito, inclusive atendimento, inclusive como fazer essa parte de captação. O que eu faço? Primeiro, eu acho que para todo advogado é igual, né? Seus familiares e seus amigos geralmente são os seus primeiros clientes, né? A gente às vezes fica, família, né? Dá problema, processo de família, quer fugir. Mas é isso, gente. Seus familiares, eles são sempre os seus primeiros clientes, porque eles acreditam em você, porque eles viram toda a sua trajetória. Então, é importante que você dê atenção, porque ali pode frutificar. Depois, o que eu comecei a utilizar, que já me rendeu cliente? Rede social. Rede social era uma coisa que antes eu tinha um certo receio do que eu poderia falar, de como seria. Só que você vai mostrando o seu dia a dia, está numa audiência, vou fazer um atendimento de cliente agora, fala de forma genérica, né, que o advogado pode falar, e as pessoas, elas que te acompanham, elas
estão te acompanhando durante todo o dia, estão vendo que você está advogando, estão vendo que você está construindo a sua autoridade, está se especializando, né? Isso acaba... A pessoa teve um problema, ela vai lembrar, nossa, a doutora Calante é advogada, a doutora Vanessa é advogada, a doutora Alessandra é advogada. Vou mandar um direct, vou pedir o WhatsApp. Então, eu acho que as redes sociais, para quem está começando, principalmente para o jovem advogado, até já tem mais intimidade nas redes, eu acho que é uma forma, assim, de captação muito boa, né? Eu acho que dá para você construir sua autoridade e as pessoas acabam vindo até você de uma forma orgânica, né? Outra forma que para mim funcionou muito, parceria, né? Tem advogado às vezes que quer abraçar o mundo, né? O advogado quer atender tudo e todo. Gente, não tem como, né? A doutora Alessandra, a doutora Calante sabe, por mais que a gente saiba um pouquinho, você tem que ser especialista, você tem que estudar, você tem que ter conhecimento naquela área. Hoje, sou especialista em processo civil. Eu atuo também na área de família, que é uma área que eu estou me especializando, uma área que eu gosto. Eu não atuo em processo trabalhista, eu não atuo em processo tributário, mas eu tenho a doutora Calante, que é minha parceira. Então, quando eu tenho um cliente, chega até mim, que é um cliente trabalhista, eu indico a doutora Calante, a gente faz parceria. Isso é muito bom. A parceria, ela salva o advogado. Salva porque, às vezes, cai o dinheiro, assim, que o seu parceiro te mandou, que você nem está esperando. Então, foi uma forma, assim, também de não perder o cliente, né? Ou até ganhar um cliente, porque a doutora Calante também não atua na parte civil. Quando ela tem um cliente dessa área, ela me indica, né? E a gente vai fazendo parceria, assim. Eu acho que, para quem está começando, isso é muito legal, né? Sem contar o networking que você faz com os advogados. A doutora Calante tem até uma história bem legal para ela contar, que ela já me contou, eu vou deixar ela contar, que ela fazia muito. Hoje, por conta da pandemia, está um pouco mais complicado. Mas para você fazer esse networking entre os advogados mesmo, né? Participar de comissão, a Jovem Advocacia, por exemplo. Lá tem advogados de todas as áreas, né? Você chega lá, você se apresenta, você fala qual é a sua área de atuação, né? O colega, às vezes, não atua na área de família, mas surge um cliente, ele lembra e te indica, e assim você vai, né, crescendo a sua rede de contatos e também vai ganhando dinheiro. Então, eu acho que essa parte de captação, para mim, né, tem outras também, mas as principais seriam família. Gente, todo mundo é cliente. Quando você passa na OAB, você tem que falar para o mundo. Se você quer ser advogado autônomo, se quer atuar, você tem que falar para o mundo que você está atuando, que você é advogado, você vai na padaria, sempre tem, sempre surge. Você está em um café, sempre tem alguém que vai falar de um problema, e o advogado, ele é resolvedor de problemas dos outros, tá bom? Então, a nossa profissão é essa. A gente tem que estar sempre atento para ter a oportunidade de, olha, né, participar do assunto e acabar fazendo a captação. Então, comigo, eu utilizei mais essas 3 formas no começo, né? Doutora Calante, você tem algo a acrescentar, que eu sei que tem? Eu vou contar a história que a doutora Vanessa mencionou, que eu sempre conto para meus colegas. Eu sempre pego no pé, né, dos meus colegas. Quem é advogado é meu colega, sabe. Eu falo, cara, por que você está fazendo isso, cara? Você está atuando em 1001 área. Você pega criminal, você pega civil, você pega consumidor, você está pegando trabalhista, você está pegando trânsito. Meu Deus do céu, porque assim, para nossa cabeça, apesar de nós termos uma formação que a gente é capacitado, né, assim, para a gente sai da faculdade assim pronto para atuar em todas as áreas, no dia a dia a gente vê que quando você faz isso, gente, é muito complicado. Você tem que parar e aí você tem que estudar um assunto a fundo para entregar para o seu cliente um serviço que não vai ser de uma qualidade igual do que um especialista vai entregar, tá bom? Isso eu posso te garantir. Então, assim, a não ser que no seu escritório você já tenha vários advogados contratados, tá bom? E esses advogados tenham nichos específicos de atuação. Agora, se você faz tudo, você não... Infelizmente, a sua atuação processual, ela vai ficar em uma área ou outra ali não tão boa.
Então, assim, eu falo, gente, se especializa, escolha o seu nicho e faça isso. Ah, mas se chegar um cliente de outra área no meu escritório, você vai ter o seu advogado parceiro que você vai pegar, você não vai deixar de pegar. Você vai falar, peraí, meu escritório atende. Então, assim, você atende? Eu, Kalani, eu faço trabalhista previdenciário, mas o meu escritório faz civil, faz família. A doutora Vanessa faz para mim, entendeu? É a minha parceira, da minha confiança. Faz criminal, meu escritório faz criminal. Eu, Kalani, faço? Não. Mas o meu escritório faz, eu tenho meus colegas parceiros. E aí a história que a doutora... E depois que eu comecei a fazer isso, gente, começou a dar muito certo. Porque ao mesmo tempo que você entrega para os seus parceiros oportunidades, eles te devolvem, entendeu? Na área trabalhista. Então é uma troca muito legal e é uma dica também valiosa para se fazer para prospecção de cliente, principalmente no começo. Seus colegas ali, ó, meus colegas da minha sala, da faculdade, ninguém gosta de trabalhista. Se tiver alguém assistindo aqui, tá de prova. Não é uma área que não é muita gente que gosta na faculdade. Então, só de você falar, ei, eu aqui da sua sala sou trabalhista, eles fazem consumidor, civil e criminal e todo o resto, eles falam, eles lembram, entendeu? Na hora que chega um cliente no escritório deles trabalhista, espera aí, tem a minha parceira, entendeu? Aí eles mandam para mim. E a história que a Vanessa falou que eu vou contar para vocês agora é a seguinte: tinha um congresso, né? E aí esse congresso era sobre direito criminal. E aí eu falei no escritório, né? Ah, gente, preciso ir porque vou lá no Rubem Gil, tá tendo um congresso de direito criminal. Eu disse, meu Deus, Cleide, o que você vai fazer lá? Eu falei, moço, tá cheio de advogado criminalista lá, eles odeiam trabalhista. Eles odeiam trabalhista. Eu vou falar para todo mundo que eu sou advogada trabalhista, então eu fui lá para fazer o network. É nesse lugar que eu vou, tá tendo um evento civil. O que esse advogado trabalhista vai fazer? Eu vou lá contar para as pessoas que eu sou advogado trabalhista. E entreguei meu cartão e falei, tá aqui, doutor, quando você precisar de um trabalhista, não manda embora do seu escritório, você pega e passa para mim que a gente faz parceria. Então foi algo, nesse dia eu encontrei ela nesse evento que ela mencionou, que eu fui num criminalista. Gente, eu cheguei lá, tinha um advogado que estava com o processo parado na mesa dele há 3 meses. Fazia 3 meses que o processo trabalhista estava lá, parado na mesa dele, e ele não tinha dado a entrada, porque ele estava estudando, tentando se capacitar para fazer aquilo, tá? E aí eu cheguei na roda, eu falei, não, eu sou advogado trabalhista. Se for você passa lá no meu escritório que a gente vai conversar. Eu peguei aquele processo, gente, a causa é de mais de R$1 milhão. O funcionário morreu dentro de uma indústria. Então, olha como é bom você chegar e fazer esse network num ambiente que não tem advogados da sua área. E olha como é bom você fazer parceria e se especializar. Então, essa aí é a minha experiência prática e assim, realmente eu recomendo e não tenho arrependimentos de ter me especializado e assim, é muito bom você olhar e falar, eu sou advogado trabalhista. Você estava fazendo a unha, né? O que você faz? Sou advogado trabalhista. Então, é que meu marido não está pagando a pensão da minha filha. Eu falo, mas eu sou advogado trabalhista. Entendeu? Você tem que falar assim, é muito bom você se especializar. Porém, tem a minha parceira, meu escritório pega ação de família. Se você estiver precisando de alguma ajuda, eu passo contato para você fazer uma consultoria com a minha colega. É isso aí, então. Acredito que nesse ponto também outra forma que deu certo para captar prospecção de cliente, gente, foi para mim, para acrescentar, vamos lá. Quando eu comecei a distribuir ações, mesmo quando contratada de outros escritórios, esses clientes, os próprios clientes, eles acabam te indicando para a família deles. Então, assim, é um efeito cascata, tá bom? Quando você começar a distribuir seus processos, você vai ver que o seu cliente, você não vai ser advogado dele, você vai virar advogado da família dele, entendeu? E dos amigos dele que precisarem. Então, você distribuiu você não tem um cliente, você tem vários possíveis clientes ali. 2, 3, você está com 10 processos, você vai começar, você vai ver que vai começar a aparecer o WhatsApp de gente, vai começar a chegar cliente dos clientes que você está entregando um bom serviço. Então, tem essa forma também. E atuava muito como correspondente também, tá, gente? No começo de advogados do interior. Na época ainda não tinha, né, esse telepresencial, e aí para os advogados não virem para cá, eu fazia muita audiência para eles, tinha, às vezes até atendimento, recebimento de documentação de clientes deles, fazia essa forma também, dessa forma.
Nossa, gostei muito da sua estratégia, doutora. Essa de ir no congresso de outra área para prospectar foi o máximo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na parceria, vocês fazem algum contrato com um colega parceiro para distribuir as tarefas e tudo mais, e os valores de remuneração? Doutor, sim. Principalmente quando é advogado que eu estou fazendo parceria pela primeira vez, né? Eu deveria fazer com todos? Deveria, mas, por exemplo, eu e a doutora Calante, a gente tem vários processos que a gente tem parceria. Então, os primeiros, sim, depois hoje a gente acaba colocando tudo no bolo. Com relação à porcentagem e como a gente divide os trabalhos, por exemplo, quando é um processo que eu indico para ela que é da área dela, o máximo que eu faço é o atendimento. A gente faz um atendimento conjunto. Mas a partir dali, a parte de confecção de inicial e tocar o processo, é a doutora Calante que cuida quando é da área dela. E quando é o inverso também, quando é da minha área, geralmente ela participa também do atendimento. E aí eu toco o processo todo, né? A gente compartilha algumas informações, mas como é a minha especialidade, eu que faço todo o acompanhamento processual até finalizar. Então, geralmente é assim. Quando acontece dessa forma que a doutora Vanessa colocou, habitualmente, para quem tem curiosidade e ainda não faz, o que deu certo para mim aqui no meu escritório, o que eu faço com os meus parceiros. Se você me indicou um cliente seu, do seu escritório, e você só vai fazer esse atendimento inicial, talvez me fornecer a documentação e participar do atendimento inicial, e o máximo que acontece é, às vezes, o cliente perguntar para ele sobre o processo e ele vir me perguntar, porque o contato assim mais estreito é entre eles, né? Agora, o restante, quem faz a audiência sou eu, quem distribui a ação sou eu, os prazos sou eu, o recurso sou eu, todo o restante do processo sou eu. Aí o que eu faço? Eu repasso para essa pessoa que praticamente só me indicou um cliente 30%, tá bom? Agora, se é um colega que tem interesse e atua também na área trabalhista, mas ele está no começo da caminhada e ele quer aprender, ele quer dividir funções, aí eu falo, então vamos dividir 50%, 50%. Porque daí a gente faz tudo junto, a gente vai em audiência junto, na hora de elaborar uma peça, a gente faz vou acrescentar mais isso na peça, a gente compartilha a peça antes da distribuição. Então, quando o advogado ele tem interesse em entrar na sua área de atuação, que acontece comigo, né, e vai dividir todas as tarefas do processo comigo, a gente faz uma parceria de 50%. Agora, se ele só captou o cliente e fala, não, a minha área é outra, eu quero que você faça isso para mim porque você é da minha confiança. Aí eu repasso 30% para essa pessoa, 1/3 do processo. Isso é muito bom, porque imagina só, eu repasso 10 clientes para a doutora Vanessa, eu ganho 30% de cada cliente que eu indiquei para ela. O que eu vou fazer? Ficar esperando receber, né, gente? Eu só indiquei o cliente para ela. Então, você não gasta tempo, entendeu? Você está otimizando o seu tempo para se qualificar na sua área e ser melhor na sua área e atender os seus clientes da sua área, enquanto você tem um colega da sua confiança trabalhando e você vai ganhar no final também com isso. Então, vale a pena. De todas as formas, a parceria eu acho que é a que mais me rendeu clientes. Eu tenho mais uma perguntinha antes de abrir a caixa de perguntas. Eu gostaria de saber de vocês se vocês entendem que é necessário fazer uma especialização, lato sensu, estricto sensu, mestrado, que seja, ou vocês aconselham os colegas novos advogados a começarem a estudar, a nichar um produto só, um cliente só, mesmo que a possibilidade financeira deles não seja para fazer pós-graduações ou outros cursos, para que eles possam começar a se especializar, a ter um posicionamento certo sobre uma área. Qual que é a opinião de vocês? Então, nesse ponto, eu acredito que, assim, antes de eu escolher a minha área de atuação específica, eu não fiz nenhuma especialização, porque eu justamente estava naquele limbo ali, né? Eu vou ser advogada, mas e agora? Qual área que eu vou atuar? Então, até eu escolher, o que eu fazia?
eu buscava me aprimorar através dos conhecimentos gratuitos que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem a plataforma do YouTube, que é rica em conteúdo, temos o Instagram aí com diversos profissionais que a gente admira, que a gente pode acompanhar, temos livros, né, que a gente pode comprar e ler, também jurisprudência. Quando eu estava atuando no começo da área trabalhista e eu não sabia muito, eu ia lá, pesquisava jurisprudência, lia muita jurisprudência para conhecer o entendimento aqui do nosso tribunal. Então, eu ia me capacitando dessa forma no começo. A hora que eu nichei, né, a minha área de atuação foi que eu falei, peraí, agora eu sei o que eu quero e agora eu vou investir em uma pós-graduação. E advogado tem que estar sempre atualizado, né, gente? Então, a pós-graduação é uma forma de eu me manter sempre atualizada e ter um networking com profissionais da minha área. Agora chegou a hora de eu ter um contato maior com os profissionais da minha área. Então, a partir do momento que eu descobri a minha especialização, eu fico emendando. Eu termino uma pós-graduação, eu já inicio outra, em outra instituição, no mesmo tema, no mesmo assunto, que é uma forma de eu me reciclar e me manter sempre atualizado e capacitado e com segurança e autoridade para falar sobre a área que eu decidi atuar, tá bom? Mas é claro que antes disso, o que eu fiz? Estágio durante toda a faculdade, tá bom, gente? Atuei muito como correspondente. Quem atua como correspondente jurídico reclama muito da remuneração, mas aqui a gente tem que se atentar novamente para o valor que você está agregando ao seu trabalho, para o aprendizado que você está tendo fazendo aquilo. Então, assim, obviamente que financeiramente, para você no final do mês ter uma vantagem boa como correspondente, você tem que fazer muita correspondência. Porém, olha a carga de aprendizado que você está tendo. Entendeu? Você está atuando em processos de terceiros e você está aprendendo e está se capacitando e está sentindo cada vez mais segurança para quando você for caminhar com as suas próprias pernas. Então, atuar como correspondente é muito bom. E até hoje eu faço isso, gente. Fazem 6 anos já que eu estou advogando, fazem 3 anos que eu tenho meu próprio escritório, e eu atuo como correspondente jurídica agora somente na minha área. Faço sustentação, tá bom? Sustentação aqui na nossa região é eu que faço para grandes empresas a nível nacional. Então, escritórios de massa dessas grandes empresas, para não ter o custo de mandar um profissional aqui, e até mesmo agora, quando é telepresencial, eles preferiram deixar dessa forma. Então, eles confiam a mim essa atividade de sustentação oral aqui no nosso tribunal. E aí eu tenho contato com processos e pedidos corriqueiros de grandes empresas e aprendo muito para quando eu for entregar para o meu cliente, que é um empresário aqui a nível estadual ou a nível municipal, eu ganho muito aprendizado fazendo correspondência até hoje, tá? Atuando em audiência e atuando em sustentação oral para grandes empresas a nível nacional. Então, assim, é uma estratégia muito boa para se capacitar, você atuar como correspondente, não só para no início você também visar a remuneração, né, que você não está tendo ali no começo, e muita gente usa isso para remuneração, mas também para capacitação é muito boa, é uma ferramenta muito boa. Doutora Vanessa, quer acrescentar alguma coisa nesse ponto? Então, como a doutora Calante falou, eu também no começo, logo quando eu peguei minha OAB, eu ainda não fui direto para a especialização. Como eu já atuava em escritório da área civil, né, da parte de processo civil, eu acabei optando por uma especialização nessa área, que já era algo que eu gostava. Então, eu fiz uma especialização, gostei, fui pela EDAMP, né, aqui do Escola do Ministério Público, e foi muito bom. Só que assim, se eu acho que é necessário, eu acho que primeiro, antes de você descobrir o seu nicho e diretamente fazer uma especialização, se você tiver a oportunidade de atuar na advocacia como correspondente, eu acho que é muito legal para você pegando intimidade com as áreas, né? Às vezes a pessoa não fez estágio durante a faculdade, no meu caso eu consegui fazer, então eu já sabia mais ou menos as áreas que eu teria afinidade. Mas quando é uma pessoa que não teve oportunidade ou fez estágio só em órgão público, não pegou ali a parte prática da advocacia, às vezes não sabe qual área, né, para onde que vai nichar. Então, eu aconselho, antes de procurar uma especialização, se é para advocacia autônoma, tá? Porque eu sei que tem muita gente que sai da graduação, já vai fazer uma especialização por conta de concurso público, né? Então, a pessoa já vai
fazendo especialização, que é ponto a ponto. Agora, quando você vai usar para a sua advocacia, eu acho interessante que você, primeiro, se permita se conhecer. O que você gosta de fazer, qual a área que você tem mais afinidade, qual a área que você se identifica. Se você nunca atuou, vá fazer uma advocacia correspondente. Tem um colega advogado, um amigo, senta com ele, né? Vai nas comissões da OAB, lá tem comissão de todas as áreas, você pode estar vendo qual você mais se identifica. Então, por exemplo, família. Família entrou na minha vida há um ano, descobri minha paixão. Até então, eu nunca tinha atuado, né? Então, estou me especializando agora. Mas, eu falo que, às vezes, você já sabe. Às vezes, na faculdade, você já se identificava. Quando você passou na OAB, você já sabia. Agora, quando você não sabe, eu aconselho, antes de você fazer uma especialização, primeiro tentar se conhecer, ver o que realmente te agrada e tudo mais. É isso. Doutora Alessandra? Eu vi que tem uma perguntinha ali no chat, vocês viram? Jonathan Gil, ele parabenizou a gente, né? E ele fez uma pergunta muito interessante sobre o que a gente acha sobre a atualização em razão do avanço das mídias sociais. E aí eu queria discorrer um pouquinho sobre esse tema, principalmente com foco no escritório digital, que o doutor Alessandro falou para a gente aqui no começo, e eu achei muito interessante, muito relevante também transferir para vocês sobre esse assunto. Quer repassar um pouquinho? Quer falar sobre o escritório digital, doutor Alessandro? Ou eu falo? Vamos dar um pitaco. A prospecção que nós estávamos comentando em off antes sobre o escritório digital era sobre a atualidade, né? Que hoje, em muitas cidades, as pessoas estão vivendo bandeira cinza, bandeira vermelha, não tem como se locomover, mas elas precisam de pessoas que lutem pelos direitos delas. E hoje, o nosso prospecto ele tem um único meio de buscar esse conhecimento, que é a internet. E lá na internet, cá entre nós, eu na faculdade eu aprendi que eu tinha que ser peão, trabalhar, peticionar e tudo mais. Eu não aprendi que eu tinha que aparecer, que eu tinha que mostrar o meu trabalho, mostrar para as pessoas o que nós fazemos para ajudar elas, quais são os riscos dos problemas que elas têm quando elas estão passando por um processo judicial e não tomam as providências. E quando veio a pandemia, abriu um insight que eu tinha que correr atrás disso daí. Então, eu busquei pessoas que me ensinavam. E ali eu aprendi muito, porque até então eu achava que o advogado fica engessado aqui, escreve um livro, vai lá na OAB, e o advogado não faz isso que nós estamos fazendo. Bater um papo, contar para o cliente como que ele consegue resolver as coisas. Eu conheci um cara que ele foi brilhante, ele é mais novo do que eu, chama Fernando Ricciardi, e eu comecei a consumir o conteúdo dele, e hoje eu faço parte de um grupo que ele é mentor, e ele está me auxiliando muito nisso, para que eu monte um escritório digital. Então, eu comecei a propagar isso para os outros colegas, porque muitas vezes nós vemos uma pessoa falando mal de um advogado, mas ela nem sabe o que o advogado faz, como que o advogado trabalha. E aí, o coitadinho do cidadão vai lá e contrata uma agência que diz que vai resolver o problema dele, e na verdade é um sistema de captação, um sistema não muito ético que prejudica. Por exemplo, hoje eu vi um bate-papo de um grupo de OAB de uma situação que uma pessoa pega pega o cliente e entra com vários processos sem o cliente saber, e esses clientes aí tomam litigância de má-fé, tomam multas lá. Teve um caso que um cliente tomou uma multa de 7 mil sem nem saber que tinha um processo andando. Isso fica feio para a advocacia. Cara, a advocacia é minha paixão, eu gosto muito disso daqui. E aí, como que eu posso lutar contra o colega que faz manchar a minha carreira, manchar o trabalho que eu tenho como vocação, como paixão? Ensinando certo, só que eu não sabia como fazer. Tá entre nós. Eu sou um dinossauro, eu formei em 2004,
eu conheço muito de computador, mas eu deixei rede social de lado, e aí eu precisei aprender. A Janine, da Jovem Advocacia, ela ensinou muito a gente. Eu participo dessa comissão porque aí eu encontrei um bom respaldo na OAB, porque a Jovem Advocacia, ela prepara o colega que saiu da academia para ele ir lá e atender todo mundo, para ele lidar bem com o juiz. Essa questão de network que o colega Jonathan comentou ali. Isso daí na Jovem Advocacia, você que é novo advogado, vá conhecer, que lá você vai receber boas instruções. Mas o escritório digital, ele não é nada diferente disso aqui. Isso aqui é um escritório físico. O digital, eu terei tudo dentro de uma plataforma, dentro de um site, fazemos os atendimentos assim por videoconferência, a documentação o cliente recebe no e-mail, assina, dá para fazer tudo remoto. O único detalhe que a gente tem que construir é um novo aspecto na cabeça do prospecto cliente, de que ele não precisa estar na sua frente e estar ao seu lado para você atender ele. De modo que, quando o cliente é educado dessa maneira, ele vai entender que ele manda uma mensagem no teu WhatsApp, que é uma conversa síncrona, e você, no momento de revisar as mensagens, vai ver e vai responder para ele. Ele não precisa te responder. E aí o advogado até vive melhor, né? Porque recebe a mensagem 2 da manhã no celular e ele não vai acordar e olhar e responder. O escritório digital, ele traz o quê? Uma nova roupagem para a advocacia, de modo que nós, colegas que estamos aqui trabalhando desde o início dessa pandemia, porque os escritórios fecharam, caramba, a galera catou o computador, levou para casa e trabalhou em casa, depois voltou para o escritório. A advocacia não para, o direito dessas pessoas precisa ser protegido. E aí, com o escritório digital, tudo que nós já fazemos, o processo ele é eletrônico. Até nas vias administrativas hoje são eletrônicas. Tudo já estava eletrônico, só faltava o atendimento do cliente. E aí, como que você vai fazer o atendimento do seu cliente? Você tem aqui, um aparelho celular, que aí você usa o Instagram como uma vitrine do seu escritório, que você vai mostrar seu portfólio de serviços, o seu site, onde ele vai acessar uma informação mais profunda. Se você precisa explicar mais, você coloca no blog dentro do site. E aí pode usar outras redes sociais para interagir, para trazer informação para o cliente. Mas dentro do seu site, você vai unir todas as informações necessárias. E ali o cliente pode ter acesso até ele entender que ele precisa de você, porque ele conheceu o problema dele, ele conheceu o que ele precisa resolver, como você ensinou ele a resolver, e aí ele vai falar, para que eu vou tentar sozinho? Contrata esse advogado. E aí a gente prospecta no escritório digital. Mas eu acho que isso seria um tema de uma live inteira. Mas muito interessante. A prospecção desse escritório digital, que eu acho muito legal, porque o escritório físico é esse boca a boca, é tudo que a gente já falou aqui hoje sobre prospecção. Mas o escritório digital, eu acho que é melhor ainda, porque hoje em dia, quando alguém tem um problema, gente, ela pesquisa no Google o problema dela, entendeu? E o Google vai te remeter ao escritório do colega digital, não vai te remeter ao seu escritório físico se você não tem um site. E aí eu falo também da questão de produção de artigo para Jus Brasil, produção de artigo para o Migalhas, que você vai estar se hospedando ali na plataforma de um terceiro, sendo que você podia ter o seu próprio site, entendeu? E quando você tem o seu próprio site, o cliente ele vai entrar lá para tirar dúvida, o possível cliente, né? Ele entra lá para ler um artigo ou para ler um esclarecimento de uma dúvida, ou até mesmo você pode começar a postar seus vídeos no seu site. Se você faz TikTok, começa a postar os seus vídeos lá de 15 segundos, 30 segundos lá no seu site também, porque a hora que ele entrar, talvez ele já vai ver uma construção ali na cabeça dele de uma autoridade e uma referência daquilo que ele está precisando. Então, eu acho de grande valia essa construção de um escritório digital. Eu sou muito suspeita para falar, quem me acompanha na rede social, quem não me acompanha já procura lá, tá? Porque eu gosto,
eu gosto de fazer TikTok, eu gosto de ter contato com as pessoas através ali do meu Instagram, mas com certeza seria melhor, né? Se eu já tivesse o meu escritório digital também, não só utilizar do Instagram, utilizar do Facebook para ter um contato com um possível cliente. Até porque quando uma pessoa tem algum problema, ela não pesquisa no Instagram o problema dela, né? Ela pesquisa no Google o problema dela. Então, eu acredito que teria se no Instagram já tá bom, né? Já me traz cliente, gente, depoimento pessoal, já me traz cliente no Instagram. Porém, seria ainda melhor, né? Se eu tivesse investido, eu ainda penso em fazer um escritório digital também. E tá quase acabando o nosso tempo, né? Mas ainda sobre rede social, dizer para vocês, não tenham medo, não tenham receio na hora de compartilhar informação gratuita através da sua rede social, porque com isso você estará formando a sua autoridade naquele assunto. Então, compartilhar conhecimento, gente, sempre é válido. Sempre é válido. Você vai estar ajudando outras pessoas e, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo e formando a sua autoridade no assunto. Quando eu faço isso na minha rede social particular, eu transmito essa imagem de autoridade no assunto para os meus colegas, meus amigos virtuais, que passam a confiar em mim naquela área. Então, assim, existe também essa questão de rede social particular, rede social profissional, mesmo que você tenha a sua profissional, nunca deixe de lembrar aos seus amigos que você está saindo de casa e indo para o trabalho, voltando do trabalho para sua casa, para eles verem o que é o seu trabalho, o que você faz. É uma ferramenta muito útil no dia a dia. É isso aí que eu tenho para falar sobre o avanço das mídias sociais. Acho muito relevante, me aproveito muito disso. E, inclusive, tem um colega meu, não sei se vocês conhecem, alguém que está aqui conhece, chama Rafael Cândia, do advogado. Ele está assim, gente, ele cresceu exponencialmente e organicamente em questão de 1 mês e meio, 2 meses, porque ele começou a fazer Reels no Instagram. Então, ele tinha lá 1.000 e pouquinhos seguidores, ele está em 8.000 seguidores já, em 2 meses, gente, só porque ele começou a utilizar a ferramenta do Reels no Instagram dele. Então, é válido sim, vai te dar retorno, eu acho muito bom você investir nisso. Doutora, você tocou num assunto interessante. A gente tem que observar também, like e seguidor não traz dinheiro. A prospecção, no sentido que você falou, colocando no Google e tudo mais, isso traz dinheiro porque o prospecto que busca o seu conhecimento é o que vai trazer um contrato em cima da mesa. Então, muitas vezes, na rede social, nós atraímos as pessoas do meio. Já lá no Google, você atrai gente que tem o problema que você trata. Aí o negócio bomba. E é semeadura. Você começa a fazer hoje, daqui a 1 ano, esse material está rodando, e aí vira uma coisa escalável. Chega um momento que você vai ter que ter 15 parceiros na mesma área para atender a sua demanda. É muito bom. O pessoal, eu acho que a gente está quase extrapolando o tempo e eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que a OAB, através da ESA e da Jovem Advocacia, nos dá de participar tanto daqui do interior quanto aí na capital, trazendo os nossos casos de dentro do escritório, nossas experiências, para compartilhar com os colegas, de modo que, às vezes, o problema que eu passei e contei aqui seja pulguinha atrás da orelha de um colega hoje e ele escuta a nossa solução. E isso é muito interessante. E eu gostaria de lembrar vocês também que em breve nós teremos um evento que será o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que a doutora Karina comentou no começo, e eu gostaria que todos os colegas que estivessem disponíveis pudessem participar. Nós vamos postar depois os avisos informando. E desde já, eu gostaria de agradecer muito a doutora Vanessa Lopes, a doutora Calante, que participou aqui, a doutora Larissa também, a doutora Karina, que estiveram no começo, a Soraya, que é essa super pessoa que deu um suporte, porque eu estava perdidão no início da live aqui, e os demais colegas que estão nos ouvindo, que deram essa audiência, e eu gostei muito de participar.
Se vocês precisarem, eu atuo com a especialidade de direito previdenciário, mas eu tenho meus parceiros. Eu vou colocar o contato de vocês duas como parceiras aqui na capital, porque muitas vezes eu preciso de colegas ativos como vocês aí na capital. E se outros amigos meus precisarem, vocês já estão no nosso network. Porque o network que a gente faz é trocar esses contatos de pessoas que estão juntos, que estão lutando pelo próximo, que estão lutando pela nossa classe. Porque a OAB que nós temos hoje, ela é fruto de muita luta. Embora o pessoal que esteja aqui assistindo ache que eles estão lá na OAB, estão participando, estão numa boa, todo mundo aqui é voluntário, ninguém ganha para trabalhar pela OAB. Isso aqui é amor pela profissão, galera. E pensa no amor bonito. Pessoal, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais. Até mais. Obrigada, doutor Alessandro. Obrigada pela oportunidade. Espero que essa live tenha ajudado os colegas. Né? Eu me coloco à disposição, caso mais alguém tenha alguma dúvida, pode mandar lá no Instagram, que a gente vai estar respondendo. Aqui nosso tempo é limitado, a gente já passou do tempo, né? O Instagram está na descrição do vídeo, então muito obrigada a todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Doutora Calante. Muito obrigada, Comissão da Jovem Advocacia, pelo convite. Muito obrigada aos colegas agora por compartilharem tanto conhecimento e sabedoria aqui nessa noite. Obrigada a todos que estão nos assistindo até agora. Desejo todo o sucesso do mundo da carreira profissional de cada um dos senhores advogados. Quem está iniciando a advocacia tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se ainda não pude esclarecer aqui, eu fico à disposição no meu Instagram, que está aí na descrição do vídeo, e com muito prazer eu vou ajudá-los, tá bom? Então, fique à vontade para me procurar. Doutor, quando precisar aqui na capital, fique à vontade. Qualquer colega que estiver assistindo, que tiver algum problema trabalhista, estiver no início, eu fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado e vamos encerrando a nossa live, pessoal, e até mais.